É muito importante a galera entender isso, porque às vezes quando o jovem ouve falar de saúde, já torce o nariz e não gosta de falar sobre esse assunto. A conta vem. Tem gente que às vezes fala, mas o meu corpo, meu metabolismo é perfeito. Eu como, agora, e né? não acontece nada. Que às vezes a pessoa, eu tô cuidando da alimentação, eu tô cuidando da atividade física, mas não dorme direito. Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um tema que, olha, eu confesso pra você que esse tema é um tema que o jovem não gosta muito de falar, mas hoje você vai ter que aprender, porque é um tema extremamente importante para nossa vida. E ele tem ecos aí não só na nossa vida hoje, mas também na nossa vida futura. E é muito importante nós tratarmos desse assunto. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui ela que é nutricionista, trabalha com não sei como que fala isso aí, mas ela trabalha dentro de uma escola, fazendo essa parte de nutrição. E para falar sobre esse assunto, então, muito pertinente e importante para o nosso dia a dia, eu tenho aqui a Thaís, Kaká, Karine, como a galera fala. Seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Obrigado, Joe. É um prazer estar aqui, né? Só pra corrigir agora, que eu não tinha falado pro Joe ainda, eu não tô mais trabalhando com a escola. Não tá? Ai, meu Deus. Não, mas eu agora tô trabalhando na parte clínica infantil. Legal. Que já era uma parte que eu gostava legal, bastante. legal. Ainda tá linkado com criança. Legal, muito top mesmo. Eu quero que você conte então pra galera quem é você, o que você faz, né? No seu dia a dia, como funciona o seu dia a dia, pra galera te conhecer um pouquinho mais antes da gente entrar no assunto. Certo. Então, meu nome é Thaís Karine, né? Como o Joe já falou, muitos me chamam de Thaís e outros Karine, né? Eu trabalho na área da nutrição há mais de 6 anos. Eu sou formada há quase 6 anos, mas já trabalho em estágios, enfim, nessa área há um pouco mais de tempo. Mas a minha história com a nutrição começou um pouco antes. Eu até vim com um lenço hoje de desbravador, porque, curiosidade, o que me despertou vontade de fazer nutrição foi o clube. Ah, que legal, não sabia disso. Numa palestra sobre alimentação super fantástica que teve, eu chamei a pessoa depois para perguntar o que a pessoa fazia, que eu queria saber mais sobre o assunto. E a pessoa falou que ela estava estudando nutrição. Que legal. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Acho que eu tinha uns 15 anos e eu já estava meio que decidindo por essa área, né? E ultimamente, como eu falei, tô trabalhando, focando mais nessa área. Terminei a pós há pouco tempo na área de nutrição pediátrica escolar. Atendo adultos também, né? Gosto muito dessa parte de ajudar as pessoas a se alimentar melhor, né? Então é isso. Que top. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que, como eu disse, é um assunto super importante, porque às vezes a gente tem. A gente acha que essa parte de nutrição, ela é apenas para quem quer conseguir aí ganhar o corpo perfeito, como a galera fala, né? Quem tá focado na dieta da academia e tudo mais. E a galera acha que realmente cuidar da alimentação não é uma coisa muito importante. Principalmente os jovens, né? Apesar de hoje a gente tá na era fitness, né? Hoje a galera gosta muito de consultar com o nutricionista por causa disso, mas mesmo assim, muita gente ainda não acha que isso é importante para a vida, para o dia a dia, normalmente. Então eu quero que você comece falando um pouquinho desse desafio do jovem e a parte nutricional. Depois eu deixo para cuidar disso quando eu for mais velho. Quando eu for mais velho eu corrijo, eu vou no médico e acabo corrigindo as coisas. Mas não, qual é a importância hoje da vida do jovem já ter uma vida regrada hoje em dia? Então, é muito interessante, Diogo, que tu falou sobre isso, porque assim, me colocando um pouco do lado do jovem, me colocando do lado que eu já tive a rotina de faculdade, trabalho, é difícil, eu entendo que é difícil, mas é possível, né? Inclusive, até um podcast mais pra trás, a Lari teve aqui, ela falou sobre disciplina e dá pra ver que a rotina dela era bem corrida também. Então, assim, com disciplina é possível sim Perfeito. nos alimentarmos melhor. Mas assim, me colocando no lado do jovem é um desafio sim, e não dá pra deixar pra depois. Tanto que agora que eu tô lidando mais com essa parte infantil, estudei mais sobre isso, e a importância de começar cedo, né. A gente já falando da parte da infância,
Seria melhor, o ideal, se já começasse lá na É infância. muito importante isso, porque eu vejo no exemplo da minha casa. Na minha casa, não tanto, mas exemplo de outras casas que eu tenho convivência, que às vezes o pai dava muito processado, muita salsicha, muito hambúrguer, aquele hambúrguer de mercado, e acaba que, por ser uma mistura que a gente chama, né, muito mais fácil, a galera não cuidava dessa nutrição para as crianças. Bolacha recheada, muito suquinho, e às vezes isso prejudicou a saúde da criança. A criança veio a contrair uma obesidade logo na infância, e isso fez com que a criança tivesse muitos distúrbios psicológicos até por causa disso, né? Sim, é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Mas, assim, a boa notícia, né, com tudo isso, é que sim, nós conseguimos mudar. É Legal. até interessante porque tem alimentos que a gente não gostava de comer na infância e a gente acaba aprendendo a gostar. Porque o hábito, ele pode mudar com o Uhum. decorrer da vida. E não sei, tem casos de pessoas, e eu posso me incluir nisso também. Eu não gostava de milho quando eu era criança, eu não gostava de tomate, palmito, e são coisas que hoje em dia eu amo comer. Então, Uhum. assim, porque eu dei a chance de provar novamente aquele tipo de alimento que eu não gostava. E tem coisas que eu gostava na infância que hoje em dia já não é tão interessante. Eu era aquela adolescente, criança que gostava de pirulito. Hoje em dia, se eu for comer um pirulito, eu acho super doce. Mas é uma questão que muda. E a gente às vezes não acredita que muda, mas pode mudar. Então, assim, trazendo como dica para os jovens, ainda tem essa, mesmo que se você não teve, às vezes, uma infância, né, que teve os pais ajudando dessa forma, ainda tem como mudar. Uhum. Sempre dá para mudar, né? E quanto antes nós mudarmos, é melhor para a gente ter uma velhice, assim, mais saudável, né? Mais tranquila, né? Ser aquele velhinho que consegue correr. É muito bom, mas eu acho muito fantástico isso do corpo que tu consegue ainda mudar. Perfeito. É muito importante, principalmente, né, eu já não sou tão jovem assim, eu já fui mais jovem, né? Hoje eu tô com quase 30 anos, mas quando você tá ali jovenzinho, entre os 16, 17, 18 anos, é o momento que você precisa realmente cuidar disso para não ter reflexos lá na frente. Porque essa questão de depois eu cuido, na verdade, acaba se tornando um mito. Porque o jovem acaba fazendo coisas exacerbadas hoje na juventude e tem reflexos lá na frente, como uma diabetes, por exemplo, um pré-diabetes depois lá nos 30, 40 anos, talvez algumas outras complicações como colesterol, triglicerídeos, tu vai saber falar melhor sobre isso, né? Uhum. Mas então essa questão de que depois eu cuido realmente é um mito, né? É um mito, porque assim, ó, Ju, é interessante porque a conta vem. Tem gente que às vezes fala, mas o meu corpo, meu metabolismo é perfeito, eu Aham, agora, como e né? não acontece nada. Só que eu até brinco às vezes, né, com essa situação. Eu falo assim, gente, é mais perigoso às vezes a pessoa que é a falsa magra do que a outra que já tá um pouquinho mais acima do peso. Porque a que tá acima do peso, ela tem um sinal de alerta. Opa, eu tô ficando um pouquinho acima do peso, eu consigo me cuidar. Agora, aquela pessoa que tá magra e tá consumindo muitas coisas que não são saudáveis, acaba que não vê. Mas às vezes tá ali com colesterol alto no Uma veia sangue, quase igual tu falou. entupida já. Exatamente. Então, assim, é perigoso, né? Então, mesmo quem. Ah, eu não preciso cuidar porque eu tô no peso certo, digamos assim. Mesmo assim, é importante sempre cuidar da saúde nesse sentido, porque tudo que a gente come agora pode ser que. Tem pessoas que vai demorar, vai vir os problemas lá nos 60, 70 anos. Mas tem Uhum, pessoas que começam a vir nos 30, nos 40. perfeito. Então, assim, até antes, né? Então, quanto antes a gente cuidar, não tem uma contraindicação para começar antes. É sempre o melhor. Hoje é Exatamente. o dia E de isso é começar, né? muito importante. Não tem contraindicação para você começar, é só benefícios, né? É só benefícios, é muito importante. Mas, sabe o que acontece? Às vezes a galera tem a impressão de que ter uma vida saudável e comer saudável custa caro. Como que Uhum. você pode ajudar a galera a desmistificar isso, de que comer saudável não custa caro? Na verdade, pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas não custa caro. Não, João, não custa caro. E assim, ó, é uma coisa muito interessante. É, que se aplica também, né? Às vezes a gente olha uma pessoa lá postando no Instagram, que tá comendo, que tá fazendo exercício físico, e acha super mirabolante, e não sabe o que tá por trás daquilo. Às vezes foi difícil pra pessoa fazer aquilo, e às vezes ela não tá nem postando pra se mostrar, né? Uhum. Tem casos e casos, mas às vezes a pessoa tá postando pra ela mesma se incentivar, e às vezes ela acaba te incentivando com Incentivando isso outras também. pessoas, né?
Exatamente. E por que que não é caro, né? Por que que não é caro? Você pode começar com escolhas simples. Frutas, verduras, legumes, que são com preços mais acessíveis, mas sempre eu gosto da dica de escolher aquilo que você gosta mais. Legal. Porque se começar por aquilo que você não gosta tanto, a chance de dar errado é Aí maior. desanima, né? E o básico, feijão com arroz, né? Muita gente não sabe. O feijão e o arroz, eles são 2 carboidratos. Mas o feijão e o arroz são 2 carboidratos, mas eles são 2 proteínas incompletas. E muita gente não sabe que quando você junta 2 proteínas incompletas, elas formam uma proteína completa. Legal. Então, essa junção de feijão e arroz, às vezes um macarrão com ervilha, uma coisa assim, são 2 carboidratos, mas que são proteínas incompletas, que elas se completam. Ah, legal. Então, assim, a dica geral, assim, que para começar, tenta escolher 3 frutas para começar por dia. Não consigo, só gosto de uma fruta. Então, come 3 vezes no dia aquela fruta. Ah, mas por que tinha que ser fruta diferente? Porque as frutas, elas têm nutrientes diferentes. Vitaminas diferentes, Vitaminas diferentes. Então, por mais que é muito legal você comer 3 vezes a mesma fruta, vai te trazer saúde igual, só que você consegue mais benefícios com mais variedade. Né? Então, legumes também. Legumes ali, pegando mesmo básico que muita gente não sabe, mas tem um guia alimentar para a população brasileira. Tem um guia... Sério? Tem um guia. E o guia, ele explica muito sobre isso, coisas bem simples. E tem essa questão também, né? Temos a pirâmide alimentar, que também tá no guia. Que ela fala questões muito simples, que é isso. Comer os vegetais, os legumes, 4 tipos. As verduras, 3 tipos. Isso no mínimo, né? E com certeza, muita água, né? Ali a gente fala daquele básico 2 litros por dia. Mas, na verdade... Já tem estudos hoje em dia que é por quilo de peso. Então, se você quiser até fazer na sua casa, pode fazer o cálculo. Mínimo, que é 35 ml por quilo de peso. Aí legal. Você já sabe a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Eu não vou falar o quanto que é meu, não. Então, assim, a água, né? Sempre muito importante. E ali, escolhe umas carnes magras, né? Se você não come carne, ovo, né? O ovo sempre é muito bem-vindo. Mas ali, umas carnes mais magras, né? Pra começar, peixe, frango. Mas escolhe aquilo que você gosta. Então, ali, Perfeito. Um pratinho simples. Um pouquinho de feijão, arroz. Um tipo de carne. Uma saladinha. E uma frutinha de sobremesa, né? E depois fruta nos decorrer do dia também. Perfeito. Nada muito bicho de sete cabeças. Exatamente. É muito importante a gente ter essa visão de que não precisa gastar muito para que você coma saudável e você tirar ultraprocessados, coisas pré-congeladas, pré-cozidas congeladas, prontas, isso já ajuda bastante, porque você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a maioria desses ultraprocessados tem uma quantidade enorme de sódio e de gordura, e isso prejudica muito o corpo, inflama o corpo, né? E o que muita gente não sabe é que às vezes o que menos tem é carne. Às vezes a pessoa compra aquele hambúrguer e acha que a carne tem tudo ali dentro, moído, víscera, gordura, osso, enfim, menos a carne, né? Isso posso falar pro de frango, posso falar pros embutidos, é tudo muito assim. E é exatamente como falou, cheio de sódio, gordura, perigosíssimo, né? Quando é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá pra fazer opções em casa desse tipo de alimento também. Eu acho muito trabalhoso fazer um hambúrguer. Então, não come o hambúrguer naquele momento e faz uma carne moída ali com arroz e feijão. E tá tudo certo também, né? Então, essa questão que tu falou também é muito importante. Mas eu gosto de, às vezes, ir lá no X da esquina e comer um X. Não é saudável, mas também não tem problema você fazer uma isso vez ou outra, uma né? vez ou outra. Agora, eu chego da faculdade todo dia de noite e não tenho tempo pra fazer, eu paro já na esquina, pego um X e como. Mas aí, tá, você tá cuidando agora do seu tempo e depois lá na frente. Como que vai ficar nessa situação? Porque agora eu não tenho tempo pra isso, mas e depois? Depois você vai ter tempo, e esse tempo que você podia usar pra fazer outras atividades, você vai ter que usar cuidando da saúde. Colocar isso na balança, né? Pesar bem certinho, tá? Como que vai funcionar essa questão, né? É muito importante. Exatamente. Então, assim, outra coisa simples, tentar fazer 3 refeições por dia no mínimo, né? Eu sei que o recomendado hoje em dia é muito falar de 6 refeições por dia, mas 3 principais e ali as outras pode ser uma fruta, uma castanha, alguma coisa assim. Não tenho dinheiro para comprar uma castanha, uma granola, uma coisinha assim mais simples para forrar, digamos assim. Mas
as 3 principais refeições, porque eu sei que tem gente que às vezes acaba fazendo uma refeição por dia ou 2 refeições por dia, assim, no máximo do máximo. E é triste, isso é um pouco perigoso, né? Então, organizar a rotina, às vezes ali arruma um sábado de noite, um domingo, para dar uma organizada na rotina. Tem pessoas que até congelam marmita às vezes, faz ali num domingo, por Eu exemplo. fazia geralmente no domingo. Já fazia todas as marmitas da semana no domingo, congelava e depois ia tirando um dia antes e esquentando no Exatamente. trabalho. Aí, às vezes, tu perde um domingo e tu consegue organizar para as próximas semanas e Uhum. não perde os outros domingos também, Sim, digo. Mas tu perde e tu tá ganhando com isso, na verdade, né? exatamente. É muito importante essa questão da constância, porque a gente vê hoje em dia que existem muitas dietas mirabolosas, que às vezes a galera, tá, segunda-feira eu vou começar. Mas daí acaba fazendo uma dieta muito mirabolante e não consegue manter aquilo. Então a gente vê que a importância da reeducação alimentar, ela é muito mais importante do que apenas uma dieta mirabolante que, vou fazer a dieta da melancia. Fica tomando melancia uma semana, aí depois tu acaba a dieta da melancia e daí tu volta a comer tudo e acaba ganhando tudo aquele inchaço que você tinha perdido, né? Então é Uhum. muito importante, me corrija se eu estiver errado, mas manter essa constância da reeducação alimentar dentro do nosso dia a dia, né? Exato, Ju. É muito importante isso que tu falou. Porque assim, ó, sempre fica pra segunda-feira. Não falando só da dieta, mas ajudando lá os educador físico também, a parte do exercício físico também. Sempre fica lá, segunda-feira eu começo exercício físico, segunda-feira eu começo a dieta. E aí o que que acontece? Vamos supor, né? A pessoa começou, fez a semana inteira, mas aí errou um dia, aí já fala, eu não vou fazer mais. Ou se não, errou lá numa quarta-feira, eu vou deixar pra começar na outra segunda. Não tem problema. Nós não somos perfeitos, a gente às vezes acaba Sim, escorregando numa coisa ou outra. Então, assim, se você ali na quarta-feira comeu uma coisa que não era tão legal, não tem problema, levanta na quinta começa de novo. e faz de novo. Não precisa esperar até a próxima Aí depois segunda-feira. come o resto da semana tudo errado, tudo que tem direito pra começar na segunda-feira. Exatamente, porque às vezes fica com aquele sentimento de culpa. Sim, E é igual tu falou, não pode ser tem que ter uma constância, mas também não deve ser um fardo, uma coisa pesada, deve ser uma coisa prazerosa. Então, assim, para se tornar prazeroso, a gente não pode se julgar quando a gente perfeito. falha, ou no treino, ou na alimentação. A gente tem que levantar a cabeça. Amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor. Mas sem esperar para segunda-feira, ou sem esperar para o mês que vem, para o ano que vem, tem gente que acaba fazendo isso. Perfeito. E como você tocou no assunto de exercício físico, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre isso. A gente falou, deu uma pincelada no podcast da Lari sobre essa questão do exercício físico, né? Mas como o exercício físico ele é importante nessa fase de reeducação alimentar, nessa fase de vou ser saudável mesmo, eu vou tentar cuidar do meu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, e a gente sabe disso, né? Quer comais, quer bebais, faça isso por mim. Como que a atividade física ajuda nesse processo? Eu costumo dizer que a atividade física e a alimentação, eles têm que andar de mão dadas. Um precisa do outro. Só um sozinho não é o Não faz nada, né? suficiente. E assim, é muito interessante, porque mesmo, eu não tenho tempo pra correr, eu não tenho tempo pra andar de bicicleta. Às vezes, todo mundo tem acesso hoje em dia, ou a maioria das pessoas, pelo menos, a um celular, a uma TV. Coloca ali na TV ali 15 minutinhos de alongamento, ou ali pra ficar pulando. Um hitzinho, né? Uma calistenia para iniciantes. Exatamente, já dá. Não tenho acesso a isso. Uma caminhada, caminha em volta da casa mesmo, ou na rua, vai e vem. Uhum. Então, assim, uma coisa. Não tenho muito tempo, faz o tempo que tu tem. 10 minutos, 15 minutos. O importante é começar. E quando der, aumenta. Quando der, não tem. Tem gente que fala, às vezes, eu não tenho condições de pagar uma academia agora. Não precisa. Vai com o que você tem. Se tem uma bicicleta, vai com a bicicleta, ou caminha, Sobe e ou. desce a escada no condomínio, né? Exatamente. O importante é se mexer. E assim, tanto a parte da alimentação quanto a parte física é muito interessante porque elas também lidam muito com a parte mental. Então, essa questão, tipo, eu gosto muito, né? Igual eu falei, até aprendi muito no Clube de Desbravadores, isso, físico, mental e espiritual. Uhum. Eles, os três junto, né? A parte de alimentação e física junto é incrível, mas quando entra o mental junto também é fantástico, porque a parte da alimentação, ela libera alguns nutrientes, eles ajudam a gente nessa questão, né? Uhum. Questão de ansiedade, questão de depressão. E a atividade física também. Então, quando você tá fazendo os dois, automaticamente você tá Na cuidando da sua verdade, se mente torna um também. looping, né? Porque ele é um looping bom, mas também um looping ruim.
Porque se você não tem o bom gerenciamento das suas emoções, muitas pessoas acabam descontando as suas emoções na alimentação. E, consequentemente, acaba deixando de fazer exercício físico. Então, quando você entra nesse paradoxo ruim, é muito difícil de sair. Só que quando você sai, você vê que a alimentação te ajuda a ter uma mente melhor, a atividade física te ajuda a ter uma mente melhor e a sua mente te ajuda a ter uma alimentação melhor e uma atividade física melhor. Então, a gente entra num paradoxo bom. E isso é muito importante, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto muito disso. Caminha sempre caminhando junto, né? É o melhor remédio que tem. Inclusive, né, uma das coisas que a nossa igreja tem é os 8 remédios naturais, que eu acho Perfeito. fantástico. Fantástico mesmo. Né? Toda a parte ali do ar puro, quando tu faz uma atividade física ao ar livre, não, faz algo ao ar livre, tu acaba respirando ar puro, a luz solar também. A gente sabe que a luz solar hoje em dia tá bem difícil, questão da vitamina Principalmente D. em Joinville, né? Aqui pior ainda, mas também é um dos conselhos. E a parte do descanso, porque aí entra também. Importante. Porque às vezes a pessoa, eu tô cuidando da alimentação, eu tô cuidando da atividade física, mas não dorme direito o suficiente, ou tanto que tem, ou a hora que deveria dormir. E às vezes não dá resultado, nem da parte da alimentação, né? Seja pra pessoa, às vezes, questão de hipertrofia ou questão de emagrecimento, e daí já entra essa parte de musculatura, tudo. O corpo não descansa o que precisaria, Perfeito. né, para essa questão física e aí não vai adiantar a A alimentação. melatonina, que tá muito em alta, essa palavra agora, né? A tal da melatonina é muito importante também. Então, esses hormônios, essas coisas acabam se adquirindo no momento em que você tá descansando, repousando no horário certo, no tempo estipulado certo, né? Isso é extremamente importante, né? Exatamente. E aí vem os outros remédios, né? Atividade física, alimentação, a parte da temperança também, confiança em Deus. Eu acho que aí tu pegou no ponto. Porque não adianta nada a gente ter uma alimentação saudável se a gente não tem uma constância de alimentação espiritual também, né? Porque isso é extremamente importante. E às vezes o jovem acaba se esquecendo e deixando essa parte para trás. A gente já falou sobre devocional, a gente já falou sobre disciplina, mas é sempre importante voltar nesse ponto, porque esse ponto é o início de tudo, na verdade. Porque quando a gente ama Jesus, a gente ama o nosso corpo, a gente entende que o corpo é templo do Espírito Santo, as outras coisas acabam acontecendo naturalmente, né? Então, essa parte da confiança em Deus, que é um dos 8 remédios naturais, ele, na verdade, é o start. Eu acredito que é o pontapé inicial pra gente começar, né? Exatamente. Nós tendo Deus, nós queremos cada vez mais nos parecer com Ele, Perfeito. né? E é interessante isso também, porque Ele quer que nós cuidamos do nosso corpo para que a gente possa servir Ele melhor. Então, acaba sendo elas para elas. Deus cuida da gente e a gente cuida das coisas de Deus, né? Perfeito. Ó, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, na minha versão aqui fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi dado para vocês por Deus, e vocês que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É forte isso. É muito Porque forte. a gente não cuida do nosso corpo muitas vezes. Um corpo que Deus nos deu. Um corpo que a gente deve preparar ele para o momento em que a gente vai para o céu e vai ser glorificado. Então é muito importante a gente começar esse processo aqui para que nós possamos ser glorificados lá, né? Exatamente. E assim, ó, assim como o nosso corpo, quando a gente não tá se nutrindo de coisas boas, ele fica desnutrido, né? Ele fica um corpo mais cansado, Doente. indisposto e doente. A parte espiritual também, quando a gente acaba não se nutrindo, não cuidando do nosso corpo, seja em questão de alimentação, de atividade física, mente, nutrindo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz. Então acaba ficando um corpo desnutrido de Deus, desnutrido da fé, digamos assim, né? Perfeito. Desnutrido das coisas divinas. Então, é tudo um passo que tem que andar junto, igual tu falou. Se Deus está em primeiro lugar, as outras coisas se tornam mais fáceis. Muito mais fácil. E por que é importante de Deus estar no primeiro lugar? Tem pessoas que às vezes até cuidam do corpo, da alimentação, mas o corpo acaba se tornando o próprio Deus. E isso é uma coisa muito perigosa tu pegou num também. ponto extremamente importante. Né? É muito perigoso quando a gente tem esse foco invertido. É muito legal cuidar do corpo, mas a gente tem que cuidar de uma forma leve, uma forma saudável. Tem um equilíbrio, né? Equilíbrio pra tudo. Perfeito. A gente tá se encaminhando pro final agora, e eu queria que você desse algumas dicas práticas pra galera. Eu sei que você já deu uma pincelada nisso, mas pra quem quer realmente começar.
Hoje é sexta-feira, né? A gente tá gravando no domingo, mas a gente vai lançar esse episódio na sexta-feira. Então a galera tem o fim de semana aí pra decidir e começar na segunda-feira, que é o Dia Mundial da Dieta e o Dia Mundial do Exercício Físico, né? Pra galera começar. E como que eles podem, então, iniciar esse processo? Dicas fáceis e práticas pra eles realmente, tá, hoje eu vou começar. O que eu posso fazer? É aquela questão que eu falei. Começa a se organizar, ver lá, às vezes, quanto que tem, por exemplo, né, questão, às vezes, financeira. Vê lá quanto que tem para gastar com alimentação. Organiza já vai para o mercado focado, né? Porque essa é uma questão bem importante. Às vezes a gente vai para o mercado com fome e acaba comprando umas besteirinhas lá que a gente não é muito legal para aquele momento. Mas, assim, uma dica legal é ir para o mercado bem alimentado já. Isso é muito importante, né? Vai com uma lista já certinho daquilo que você vai comer, né? Se você, eu não gosto de muitos tipos de fruta, já escolhe as que você quer, já coloca na lista a quantidade, pelo menos para aquela semana. Começa com uma semana para fazer um teste. Então já coloca as frutas, legumes e verduras que você quer, já escolhe as carnes, né? Os cereais lá que você vai querer e monta essa listinha e vai pro mercado focado. Já começa assim. Né? Se conseguir, já prepara as marmitas já no domingo. Eu tenho um tempinho para fazer durante a semana. Faz durante a semana, quem gosta de comida fresquinha na hora, né? Já se programa, às vezes coloca despertador no celular para tomar água. Coloca vários despertadorzinhos ali, tipo, E uma coisa bem interessante que muita gente não sabe. A gente costuma tomar água quando a gente tá com muita sede. Então tem gente até diz, eu tomo água, me faz mal. Porque cai pesado no estômago a água, né? É que a gente toma água de forma errada. E às vezes a gente tá tudo certo, a gente não aprendeu, a gente era criança, saía correndo, vinha e tomava um golão de água. Mas o ideal da água seria a gente tomar um copo de água quando a gente acorda. Não precisa ser muito, uns 200 ml ali, quem conseguir um pouquinho mais. Mas vai tomando água aos poucos, 100 ml, 200 ml. Quando você vê, no dia ficou fácil. Então, às vezes, eu esqueço de tomar água. Coloca um despertador, anda com a sua garrafinha, né? Às vezes tem condições no trabalho de coloca a garrafinha por perto. Então, assim, a água, ela é essencial, a base, né? Muito importante. Pensa já, tipo, se você consegue se inscrever em alguma academia, tenta para ir algumas vezes na semana. Se não consegue, se organiza para fazer ali um exercício leve durante a semana, né? Já programa uma caminhada, choveu, já coloca o exercício lá no celular. O importante é começar hoje, né? Perfeito. Hoje é o dia de começar. Hoje, se não começar hoje, a gente não começa mais. Perfeito. Né? Essa é as dicas, né? E lembrando que, igual a gente já comentou antes, a conta vem. Infelizmente, se a gente não cuidar do nosso corpo hoje, a gente não vai conseguir ter um corpo saudável amanhã. Perfeito. Resumindo então pra você aí que se você devagou até agora, eu vou resumir pra você. Boa saúde é um equilíbrio entre físico, mental e espiritual. É muito importante a gente ter isso em mente. Porque esses 3 pilares, eles acabam se tornando um paradoxo. E se você não tem esses 3 pilares muito bem alinhados dentro da sua vida, ele vai ser um paradoxo não muito bom pra você. Então, sempre tenha em mente físico, mental e espiritual. É muito importante a galera entender isso, porque às vezes quando o jovem ouve falar de saúde, já torce o nariz e não gosta de falar sobre esse assunto. Exatamente. Né? Mas é um assunto que é extremamente importante e é muito relevante. Porque como a gente disse, a conta vem um dia. E ela vem e ela não tá nem aí. Vem mesmo e a gente colhe as consequências. E às vezes a gente acha que a Bíblia ela não fala sobre isso, né? E eu trouxe aqui um verso que tá em 3 João, no capítulo 1, versículo 2, que fala assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde. Engraçado, na hora que eu vi esse texto eu falei, cara, que engraçado. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então não adianta a gente cuidar só da nossa alma, do nosso interior, de se alimentar da palavra de Deus, que é extremamente importante, e a gente não cuidar da nossa saúde, né? Exatamente. Hoje, outra coisa que eu pensei agora, que tu tava falando, como a gente tava falando, sem neuras, né? A pessoa, mesmo se organizando, pode se organizar ali para às vezes tomar um cafezinho diferente ou comer um lanchinho diferente. Não tem problema. Né? Não tem problema, né? Mas prefira ali um momento que tu já vai sair, um momento Perfeito. com amigos ou com a família, né? Escolhe uns momentos, assim, especiais. E eu garanto que essa alimentação, esse bolo, esse hambúrguer... Não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Vai ser muito diferente. Vai ser
experiência muito vai mais ser especial. exatamente, mais especial. É muito importante. É como a gente disse, equilíbrio. Equilíbrio. Não endeusar o seu corpo, mas também não deixar ele desleixado, porque, como a gente disse, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Karine, muito obrigado por ter estado com a gente aqui, ter trazido essas lições extremamente valiosas sobre esse assunto que é muito importante. A galera não acha legal, mas é muito importante. E a gente tem que aprender cada vez mais, e eu confesso que eu aprendi muito contigo hoje. Muito obrigado. Muito Obrigado obrigado pelo mesmo. convite. Foi muito bom estar aqui. Eu que agradeço. Galera, então esse foi mais um BeiraCast. Eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito que você possa se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada, porque nós temos conteúdos todas as sextas-feiras às 18 horas aqui no nosso canal. Beleza? Então não perca. Na próxima sexta-feira estaremos aqui com mais um tema, mais um assunto extremamente importante e relevante para sua vida cotidiana e espiritual. Beleza? É isso aí. Obrigado, Thaís. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês e te vejo na semana que vem.